Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui ao nosso canal e eu quero fazer um vídeo aí falando sobre essa final do Campeonato Mineiro envolvendo Cruzeiro e Atlético, e aí quero destacar momentos históricos aí de Atlético e de Cruzeiro, falar um pouco do Campeonato Mineiro no contexto histórico e depois aí a gente tentar falar um pouquinho sobre essa decisão de 2026, né, Atlético e Cruzeiro, Cruzeiro e Atlético com final única lá no Mineirão, torcida dividida, então realmente a esperança é de que seja um jogo disputado, seja um jogo bem legal. Então vamos conversar sobre isso nesse vídeo de hoje. Antes, se inscreva aqui no nosso canal, deixe seu like, isso ajuda bastante aqui no nosso trabalho. Pois bem, eu separei aqui algumas informações, vamos começar falando. Cruzeiro e Atlético são os maiores campeões do Campeonato Mineiro, mas é importante a gente destacar o seguinte, né? No início lá do campeonato a gente teve uma hegemonia do América, né, que chegou a ser decacampeão mineiro, e depois disso, né, já não conseguiu ali mais ser hegemônico, né? Depois passou essa rivalidade maior aí, passou a ser entre Cruzeiro e Atlético, né? Essa hegemonia do América ela foi entre 16 e 25, né? Foi no início ali do campeonato realmente, né? Bom, eu quero começar aqui falando da hegemonia do Atlético, né? Os momentos em que o Atlético foi hegemônico nesse campeonato, né? Tentar aqui destacar algum time lendário aí do Atlético também dessa época, né? O Atlético teve, acho que dois aqui ex-campeonato, né? Vamos ver se eu estou correto aqui pela minha colinha aqui. O Galo atingiu o ex-campeonato, foi a primeira vez de 78 a 83, né? Foi esse período aí de grande domínio, né? Foi um time lendário, né? Foi a época que talvez se construiu essa rivalidade entre Flamengo e Atlético Mineiro, né? Porque fizeram final do Campeonato Brasileiro. E o Atlético Mineiro tinha um grande time, né? Tinha um Reinaldo lá que era o craque, né? Lendário também, né? E aí depois o Atlético conseguiu novamente o hexacampeonato nessa geração atual, nessa geração aí do Hulk, que foi de 2020 a 2025. Então, se ganhar aí o 7º campeonato, né? O hepta, né? O Atlético vai fazer história, né? Realmente vai ser algo inédito, né? Nunca o clube conseguiu chegar em 7 títulos seguidos, né? Então, realmente vai ser um campeonato que para o Atlético vai ser realmente importante vencer, né? Eu acho que se vencer esse Campeonato Mineiro esse ano, isso eu digo assim, infelizmente, né? Eu não concordo muito com isso, mas atualmente, né? Como que a gente tem visto aí as gestões do Atlético tocar aí o time, né? Se ganhar esse Campeonato Mineiro aí, já fechou o ano, né? Não precisa ganhar mais nada, já ganhou do rival, já foi hepta, já fez história. Mas enfim, o contexto é outro, hoje o estadual não vale tanto assim mais como já valeu no passado, né? Bom, aí vamos falar dos pentacampeonatos, né? O Atlético conquistou ali o primeiro pentacampeonato de 52 a 56, mas em 56 tem um asteriscozinho, porque parece que o título foi dividido com o Cruzeiro, né? Teve uma confusão lá no final do campeonato e dividiu esse título aí com o Cruzeiro. De 65, vamos falar agora da hegemonia do Cruzeiro, né? Então essa aí foi do Atlético, né? O Atlético foi 2 vezes ex-campeão, né? Essa é uma marca histórica. Eu acredito que o Cruzeiro não foi ex-campeão. Também teve esse penta, né? De 52 a 56, né? Bom, e aí a gente falar aqui da hegemonia do Cruzeiro, né? Incluindo a fase lá que era Palestra Itália, né? Antes de se chamar Cruzeiro. O Cruzeiro teve o pentacampeonato de 65 a 69, né, que foi um time também lendário, né? Eu acho que tem até um ponto de virada aí nessa questão, que eu acho que até em 64, né, quando o América fez a final lá com o Siderúrgica e perdeu essa final para o Siderúrgica, uma final assim, muito lembrada de quem viveu essa época em Belo Horizonte, né? E o América ainda jogava no estádio lá da Alameda, né? Quem é de BH conhece, né? Já viu falar pelo menos, hoje é um supermercado lá nesse lugar onde que era esse estádio do América. E até então, até 1964 ali,
a gente está falando assim, antes da era Mineirão, o América tinha uma grande rivalidade com o Atlético, talvez os principais times eram o Atlético e o América, o Cruzeiro era a terceira força. E depois dessa derrota do América, né, para o Siderúrgico em 64, a coisa meio que mudou, o América teve um momento muito grande ali de crise e custou para se recuperar. E coincidentemente, nesse momento foi um momento de crescimento do Cruzeiro, né? Aí o Cruzeiro ganhou de 65 a 69, né? Essa época aí tinha Tostão, Dirceu Lopes, né? Que era um time também lendário do Cruzeiro. O Cruzeiro também ganhou em 66 lá a Taça Brasil, né? Em cima do Santos de Pelé. Depois ali em 71 ganhou também a Libertadores. Então foi um período muito bom para o Cruzeiro e, consequentemente, para o América não foi um período tão bom assim, né? Aí depois o Cruzeiro ganhou o tetracampeonato de 72 a 75, né? Também esse time aí lendário, ainda essa geração, né? Depois falando dos tricampeonatos que o Cruzeiro já conquistou, né? Então o Cruzeiro já conquistou aí um tri de 28 a 30, ainda chamava Palestra Itália, né? De 43 a 45, de 59 a 61, e o mais recente tri aí do Cruzeiro, né, foi de 96 a 98. Esse 96 a 98 aí o Cruzeiro do Ronaldo, né, o Ronaldo Fenômeno, então também é um time lendário. Eu acho que tem mais um tri do Cruzeiro nessa geração atual aqui que eu não coloquei aqui. Se tiver mais um, acho que eu vou colocar aqui nos comentários. Bom, aí a curiosidade foi só esse título aí de 56, que Cruzeiro e Atlético dividiram, né? A Federação Mineira declarou ambos ali campeões. Bom, esse é o contexto do Campeonato Mineiro, né? O Atlético é hegemônico, né? Tem muito mais títulos que os rivais, né? Do que o Cruzeiro, do que o América. E ali você vê que em vários momentos ali o Atlético realmente foi muito superior aos seus rivais, né? Não chegou a uma hegemonia grande como chegou o América de 10 títulos, mas se ganhar o 7º título esse ano, realmente vai fazer uma história aí muito grande. Então, assim, no Campeonato Mineiro, pensando aqui estadualmente falando, né, o Atlético é um time muito forte, né? E a gente pensar nessa decisão desse ano, né? Pensando aí na troca de treinadores, no momento em que vive as equipes, né? Me parece que o Atlético está no momento melhor, né? A gente ainda não sabe como que vai ser desenrolado lá o trabalho do Barba, né? O técnico argentino que chegou lá no Atlético. Mas no Cruzeiro o trabalho é muito questionado, né? O trabalho do Tite, que é um cara que não tem aquele futebol vistoso, mas é resultadista, né? E aí o Cruzeiro foi o melhor colocado, né? O time que, apesar das críticas, né, se classificou em primeiro colocado geral, que não vai fazer diferença nessa final, mas assim, critiquem o Tite, falem o que for, não está jogando, mas o resultado está acontecendo, né? Então, o Tite é esse estilo de time, né? Bom, eu acho que vai ser uma final muito equilibrada, né? Os dois times ali se equilibram, o fato de ser um clássico, isso pesa muito ainda, né? Em vários momentos recentes a gente viu bons times do Atlético Mineiro perder para times do Cruzeiro muito piores, né? E agora talvez seja o momento ali em que os times estão mais equilibrados, né? Todos os times ali estão no mesmo nível ali. Eu coloco um leve favoritismo para o Atlético porque já é hexa. O time parece que está numa crescente, está jogando um pouco melhor, mas nessa final as coisas vão ali se igualar, eu acredito. A gente espera que seja um jogo legal, né? Tem muitos jogos aí do Campeonato Mineiro de Cruzeiro e Atlético, né, que foram jogos ruins, não foram jogos legais como já tivemos aí no passado, né, com muitos gols. E tomara que esse ano aí seja um jogo de muitos gols, né, de competitividade, de bom futebol. Deixa aqui nos comentários aí sua opinião, o que você está achando dessa final, quem você acha que vai ser campeão. Eu fico por aqui, um abraço a todos e até a próxima.